Olá, eu sou a professora Kênia e hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre as sequências. Bom, uma sequência, como o próprio nome diz, sequência numérica, seria formada por números que estão escritos em uma determinada ordem. Só que esses números, eles têm que obedecer uma lógica, uma regra para a gente poder conseguir escrever essa sequência. Então, por exemplo, se eu escrever essa sequência, 3, 5, 7, 9, 11, eu poderia continuar escrevendo essa sequência e o próximo número seria o 13. Essa sequência, a gente sabe que é a sequência dos números ímpares. Mas nós temos dois tipos de sequências. Nós vamos falar desses dois tipos agora, de forma bem resumida. O primeiro tipo é a chamada de sequência recursiva. E o segundo tipo, de sequência não recursiva. Bom, vamos entender o que seria uma sequência recursiva. Uma sequência recursiva, ela é uma sequência em que os termos dela sempre vão depender de um ou mais termos anteriores. Por exemplo, nessa sequência aqui, 2, 5, 8, 11. Se a gente reparar, eu estou somando de 3 em 3. Então, para eu conseguir encontrar o número 5, por exemplo, eu tenho que pegar o número anterior e acrescentar 3. Então, 2 mais 3 dá 5. Se eu quiser achar o próximo termo, eu vou acrescentar 3. Então, 5 mais 3 vai dar 8. Se eu quiser encontrar o 11, eu pego o anterior e acrescento 3. Então, 8 mais 3 vai dar 11. E o próximo termo também faria o mesmo procedimento. 11 mais 3, 14. E assim sucessivamente. Essa sequência, se vocês repararem, eu sempre tenho que estar voltando no número anterior para poder encontrar o próximo. Isso é o que a gente chama de sequência recursiva. Um outro exemplo, que é uma sequência, inclusive, muito famosa na matemática, ela é chamada de sequência de Fibonacci. Essa sequência, ela possui muitas curiosidades em torno dela, mas a gente não vai falar aqui. Nós vamos ficar apenas na sua construção. Então, a sequência Fibonacci, ela começa da seguinte forma. Ela é 1, 2, 3, 5, 8 e assim sucessivamente. Qual é a lógica dessa sequência de Fibonacci? A lógica é a seguinte: todo número a partir do terceiro, ele vai ser sempre igual à soma dos dois anteriores. Então, se você reparar aqui, ó, 1 mais 1 dá 2. O 3, ele é a soma dos dois anteriores. 1 mais 2 dá 3. O 5 é a soma dos dois anteriores. 2 mais 3 dá 5. 8 é a soma de 3 mais 5. O próximo número que eu deveria colocar aqui deveria ser a soma dos dois anteriores a ele, que é 8 mais 5. Então, o número que tem que estar aqui é o número 13. E aí, a gente constrói a sequência de Fibonacci. Aqui nós temos também um outro exemplo de sequência recursiva. Reparem que para eu ir construindo os números dessa sequência, eu tenho que necessariamente saber quem são os dois termos anteriores. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as sequências não recursivas. Bom, se a recursiva ela depende dos termos anteriores para a gente poder construir, a sequência não recursiva, ela não depende, ela é independente desses termos. Basta eu conhecer a posição desse elemento, por exemplo. Um caso de sequência não recursiva é exatamente a nossa primeira sequência. Eu sei que ela é a sequência dos números ímpares, então se eu souber a posição, eu não preciso pegar o anterior para poder escrever ela, porque é a sequência dos números ímpares. Por exemplo, essa sequência aqui, 3, 6, 9, 12, 15. Essa sequência é uma sequência não recursiva. Por quê?
porque ela é a sequência que a gente chama dos múltiplos de 3. Então, o próximo número que estaria nessa sequência seria o próximo múltiplo de 3. Reparem que esse número está na primeira posição, esse na segunda, esse na terceira, esse na quarta, esse na quinta, esse na sexta. Então, se você lembrar lá na tabuada, 6 vezes 3 dá 18. Então, o próximo número é 18. Repare que eu soube a posição dele, não necessariamente eu precisei pegar o termo anterior, ok? Então, este é um exemplo de sequência não recursiva. Vamos ver um outro exemplo aqui também. Eu fiz aqui uma ilustração porque eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a sequência dos números quadrados perfeitos. Se você tivesse um problema desse e eu perguntasse para vocês qual deveria ser o número que estaria exatamente nessa posição, a gente poderia ir completando, né, até chegar ao número. Mas a ideia não é essa. A gente quer entender qual seria o raciocínio por trás dessa ilustração. Como eu quero um número que esteja nessa posição, eu vou observar nos outros quadrados quais são os números que estão nessa posição. Então, se você reparar, aqui eu tenho 16, aqui eu tenho 9, aqui eu tenho 4 e aqui só tem ele 1. Eu vou colocar esses números numa sequência. Então, aqui eu vou ter 1, 4, 9, 16, ok? Então, eu formei uma sequência. Será que esses números possuem alguma lógica por trás deles? Será que essa sequência eu consigo fazer os próximos números sem necessariamente ter que ficar construindo essa ilustração? Essa sequência, ela é chamada de sequência dos números quadrados perfeitos. Por quê? Porque cada número dessa sequência, ele pode ser obtido através de um quadrado perfeito, através da multiplicação de um número por ele mesmo. Como assim? O número 1, ele é a mesma coisa que 1 vezes 1, ou 1 ao quadrado. O número 4, ele é 2 vezes 2, ou 2 ao quadrado. O número 9, 3 vezes 3, 3 ao quadrado. O 16, 4 vezes 4, 4 ao quadrado. Vocês estão percebendo que existe uma lógica aí? 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4. Então, o próximo número deveria ser o quê? 5 vezes 5, porque eu estou seguindo a lógica. 5 vezes 5 vai ser 5 ao quadrado. E quanto que é 5 ao quadrado? É 25. E o próximo, qual seria? 6 vezes 6, 36, 7 vezes 7, 49 e assim por diante. Então, essa sequência aqui é o que a gente chama de sequência dos números quadrados perfeitos. Então, 25 seria o próximo número dessa sequência. Só que nem toda sequência, ela tem que ser apenas de números. Nós temos sequências formadas por outros tipos de objetos. Pode ter sequências de letras, sequência de palavras, sequência de figuras ou de formas geométricas. Por exemplo, eu posso fazer uma sequência formada por letras. Eu posso ter uma sequência da seguinte forma. Qual deveria ser a letra que completaria essa sequência? É importante falar aqui que nem toda sequência precisa ter uma lógica, estar associada a algum número. Por exemplo, essa daqui, ela é simplesmente uma sequência onde eu tenho as primeiras letras dos nomes dos dias da semana. Então, aqui eu tenho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, aqui poderia ser D de domingo. Aqui não tem nenhuma associação numérica, mas eu poderia ter? Sim, poderia ter. Olha esse exemplo aqui. Se a gente for ver, A, B, depois vem o C. Então, aqui, ó, tem a letra B. C, D, E, F. Então, vou colocar aqui, ó, D, E, F. F, G, H, I. G, H, I. Aí vem J. J, né? K, L, M, N. K, L, M, N. E vem o O.
Presta atenção. Aqui eu pulei quantas letras? Uma. Aqui, 2. 3. 4. Se eu fosse seguindo essa lógica, para eu encontrar o próximo número dessa sequência, eu deveria pular 5 letras. Então, M, N, O, P, Q, R, S, T. 5 letras, a próxima seria a letra U, que é a resposta, que seria, no caso, a próxima letra dessa sequência. Bom, eu posso também ter uma sequência formada apenas por figuras. Um exemplo simples, uma sequência formada por setas. Para cima, para baixo, direita, esquerda. Qual seria a próxima figura que completaria essa sequência? Se vocês forem ver, para cima, para baixo, direita, esquerda, para cima, para baixo, direita. Aqui deveria ser, então, esquerda. O importante é que a gente sempre tem que estar tentando descobrir qual é a lógica que está relacionando os termos dessa sequência. Espero ter ajudado vocês e até a próxima oportunidade.